Bom dia, crianças do quarto ano. Tudo bem, gente? Vamos lá com a nossa aula de geografia de hoje, sexta-feira, 11/12. E é a nossa última aula de geografia gravada do ano, né? Tá encerrando, nós estamos encerrando aí o ano letivo, tá pertinho, né? Então vamos lá. Nós vamos lembrar, gente, um pouquinho do que a gente viu na nossa aula passada, né? Sobre os pontos cardeais, tá bom? Então, tal como o próprio nome indica, os pontos cardeais são pontos que servem de referência quando nos deslocamos ou quando queremos saber uma posição relativa, né? Quando nós trabalhamos a questão do endereço, dos pontos de referência, todas essas questões estão interligadas. Os pontos cardeais principais são o norte, sul, leste e oeste. Através deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Aí você vê aí na imagem, né, a posição que o menino se encontra. Vimos também sobre a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? É um esquema em forma de estrela que representa as diferentes direções dos pontos cardeais e também dos pontos colaterais, né? Os pontos cardeais são esses maiores, os colaterais são os que ficam entre os pontos cardeais, né? Noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Todos os mapas devem conter pelo menos a indicação norte, né? A indicação oeste pode vir indicada com a letra W, que é do inglês oeste, tá bom? E aqui é a sigla, né, dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Para você visualizar aí direitinho, tá bom? Então, tem aqui os pontos colaterais, NE Nordeste, NO Noroeste, SE Sudeste, SO Sudoeste. Vimos também sobre a bússola, né? A bússola é um objeto que tem uma agulha magnética, ou seja, que é atraída, né? Ela atrai, né, lá para o polo magnético terrestre. É por isso que ela sempre indica o norte, né? Você pode observar bem que a seta está mostrando aí para você. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cartografia e as representações cartográficas. O que é isso? A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Mais na frente a gente vai ver mais detalhadamente sobre o mapa. A função principal da cartografia é representar a realidade através de informações que são organizadas e padronizadas, de forma a atender aos mais diversos ramos da atividade. Então, diversos ramos utilizam a cartografia como instrumento de trabalho. Hoje, ele está muito presente no nosso dia a dia, na medida em que nos valemos de mapas para nos localizar, para traçarmos um caminho, para entendermos melhor o mundo à nossa volta, para estabelecermos limites, para compreendermos fenômenos naturais, sociais e por aí vai. Para entender melhor, segundo o IBGE, existem 4 tipos de representações cartográficas, o globo, o mapa, a carta e a planta. Nós vamos trabalhar, né, o nosso livro traz sobre o mapa e a planta, mas a gente vai ver um pouquinho do globo, tá bom? Então vamos lá. O globo terrestre é um modelo tridimensional de representação da Terra em formato de uma esfera. Eu creio que vocês já tenham visto algum algum objeto desse na escola ou em casa. Tem gente que tem, né, um globo em casa. É a representação mais fiel que se pode fazer da Terra. Mesmo se considerarmos que o planeta não é uma esfera perfeita, porque ela é achatada nos polos, então não é totalmente redondinha, tá bom? Mas, nesse modelo, é impossível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. Então, você tem que estar girando para poder localizar o que você está precisando ver. O planisfério não, é diferente. Ele já traz tudo planificado e você visualiza tudo ao mesmo tempo. O mapa é uma das mais antigas modalidades da comunicação gráfica, dentre todas produzidas pela humanidade. De início, era utilizado mais para a questão das caçadas, da água, dos alimentos, onde localizar isso aqui, tá bom? Mapa é a representação de uma área geográfica ou parte da superfície da Terra
desenhada ou impressa em uma superfície plana, bem retinha. Contém uma série de símbolos convencionais que representam os diferentes elementos naturais, artificiais ou culturais de uma área delimitada. Tipos de mapas. Mapa físico, ele representa elementos da natureza, como clima, vegetação, altitude, etc. E aí a gente vê muito esses mapas nos nossos livros de geografia, né? E nas demais disciplinas também. Os mapas físicos são aqueles que representam as formas do território, ou seja, montanhas, rios, lagos, planaltos e planícies e outras formas de relevo. Eles são elaborados em diversas cores e tonalidades para facilitar a visualização dos elementos geográficos. A água, rios, lagos, oceanos, é geralmente representada na cor azul. A cor marrom é usada para planaltos, montanhas, sendo que quanto mais escura, maior é a altitude. A cor verde é usada nas áreas de planície. Mapas políticos representam os limites municipais, estaduais, regionais, internacionais ou intercontinentais. Esses mapas também sempre estão presentes nos nossos livros durante muito tempo. Mapa temático. Ele representa elementos humanos como mapa demográfico, taxa de urbanização, taxa de natalidade, né, que é nascimento, e taxa de mortalidade, que é de óbitos. E aí a densidade demográfica é a questão de habitantes por quilômetro quadrado, que o mapa nos dá uma ideia, tá bom? Leitura de um mapa. Como a gente deve fazer essa leitura, gente? Assim como ler um texto, ler um mapa é interpretar e compreender as informações que ele contém. Então, ler o mapa é uma forma de conhecer, orientar, perceber as distâncias, localizar elementos e a relação entre eles. Entender a organização espacial, né, do todo e tirar conclusões sobre diferentes aspectos desse espaço. E aqui você vê, né, que está bem aqui a rosa dos ventos, que é um elemento que sempre vai estar presente nos mapas. E esse mapa aqui é um mapa que mostra as rodovias do Brasil. Quais são os elementos de um mapa, gente? Tem o título, né, que é isso aqui. Tem a legenda, tem a escala e tem a orientação. Então, vamos lá ver direitinho, passo a passo. Aqui, ó, o título indica o que está representado no mapa. Aquele mapa está falando de quê? Então, tá lá no título, tá bom? Orientação, indica os pontos cardeais, ou só o norte, pelo menos, né? Tem que vir a rosa dos ventos, ou então, pelo menos, a orientação norte. Escala, ela indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. E a legenda são sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. E tem também, gente, a fonte. Indica a origem dos dados e informações apresentadas no mapa. Da onde foi que eu peguei aquelas informações que estão naquele mapa que você está vendo, você vê lá no livro de vocês, tá bom? A planta é um tipo de documento que representa uma área de extensão suficientemente restrita. Normalmente, esse tipo de documento é utilizado para representar extensões de áreas urbanas. Então, aí você tem uma planta simples, que é uma planta digamos, de um apartamento ou de uma casa, né? Onde fica cada cômodo direitinho. É o que a gente vê mais hoje em dia, né? E aí tem a planta de uma cidade, né? Que já é mais extenso, que você pode visualizar florestas, ruas, avenidas, o que você quer encontrar. Olha lá na planta que você encontra direitinho. Tá bom? Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Leitura e realização das páginas 304 a 309 e páginas 316 a 318, tá bom, crianças? Então, bons estudos, boas atividades, façam as atividades direitinho e enviem lá no meu privado, tá bom? Beijos!